Bom, eu nunca havia pensado na oportunidade de falar do Neco. Então, é uma coisa que me deu muita satisfação. Lembrar do Neco em casa, lembrar do Neco na rua. O Neco em casa era uma pessoa séria, bastante fechada. Nunca vi ele levantar a mão para um dos filhos. Nem as duas meninas, nem os dois homens. Nem tampouco com a minha mãe. Eu não lembro de nenhuma discussão mais áspera. Lógico, havia reclamações como todo casal tem. Mas nunca, em hipótese alguma, eu vi ele, presenciei ele gritar ou falar mais áspero. Em casa ele era bastante sério. Embora nunca tenha levantado a mão para nenhum dos filhos, ele quando chamava um filho para conversar, chamava na razão, com a sua voz firme, colocava o ponto de vista dele e deixava, pelo menos eu lembro que ele me deixava argumentar, porque nem sempre era do jeito que ele estava vendo. Bem, falar de meu pai. Eu lembro dele como um sujeito brincalhão, um sujeito boa praça, um sujeito bem-humorado. Gostava de ajudar as pessoas. Eu digo sempre que ele foi um socialista sem saber que era. Meu pai era uma pessoa que tinha uma linha de ônibus, fazia Cambuquira, Caxambu, e faliu. Faliu porque ele não cobrava passagem. As pessoas falavam que não tinham dinheiro, ele levava a si mesmo. E as pessoas pagavam, assim, pagavam com galinha, com porco. Então lá em casa podia faltar dinheiro, mas comida nunca faltava. Mas porco, galinha, etc, não compra nada, né? Então os carros quebravam, precisavam trocar as peças e, coitado, não tinha dinheiro. Acabou falindo. Mas meu pai era uma pessoa assim, estava sempre de bem com a vida. Na rua, quando eu saía, me dava muito orgulho de sair com ele e eu ficava muito satisfeito. Porque na rua ele brincava com todo mundo. Ele ia de mão dada às vezes comigo, o garoto, 6, 7 anos, ele falava, esse aqui é roxo, esse aqui é roxo. Então, aquilo brincava com todo mundo. Era um brincalhão, brincava aqui, chegava ali, brincava com outro e fazia pontos, geralmente, no bar Cambuquira, que era do Arnaldo. Estava lá, setado da noite, fechava o bar e estava lá. Mas era conversa. Falava de um, falava de outro, falava de nós mesmos. Cada dia é uma coisa. Nossa cabeça, né? Caçoar, botava apelido nos outros. E assim, né? Passava o tempo. Falar do Neco, o Manuel Almeida, há muita coisa para ser dita. Mas ele era realmente uma figura sui generis. Tinha um ônibus que fazia Cambuquira, Caxambu, e esse ônibus carregava Deus e todo mundo. De Cambuquira para Caxambu, ele levava a gente para as roças vizinhas, o pessoal ia para as roças, depois voltava da roça para a cidade. Mas não pagava passagem. E às vezes eles vinham da roça carregando as coisas de lá para cá. Então eles traziam ovo, eles traziam galinha, eles traziam porco e vinham muito bem satisfeitos e o Neco também muito satisfeito de transportar todo mundo. E dinheiro não entrava. Entrava, às vezes, como pagamento, ovo caipira, galinha caipira, mas a reação dele, a atitude dele, o tratamento com as pessoas, com os passageiros, era sempre o mesmo. Uma vez eu peguei o ônibus dele, fui a Conceição do Rio Verde. E na volta voltei com ele. Passei o dia lá em Conceição do Rio Verde e na volta voltei com ele. E ele estava sempre com um sorriso nos lábios.
Ele era muito gozador, ele era muito espirituoso, ele dizia sempre uma palavra, fazia sempre uma graça com quem entrava, com quem descia, chamava todo mundo de comadre. Ô comadre, entra comadre! Era assim que ele tratava as pessoas. Em casa, ele era assim um bonachão. Eu nunca vi o Neco enfesado. Nunca vi o Neco nervoso. Ele vinha à minha casa, a casa dos meus pais, da minha mãe, sempre bater um papinho. Ele chegava e se postava a janela da cozinha, que era baixinha, e ficava na janela conversando com um cigarro pendurado na boca e contando as proezas dele. Namorador, muito engraçado, contava os papos das viagens, isso quando ele tinha tempo. Entrou com problemas, é claro, financeiros com os ônibus, porque o ônibus quebrava e ia dinheiro para consertar. Então houve um período em que eu sei que ele teve muita dificuldade, e o Jorge, irmão dele, veio de São Paulo para orientá-lo administrativamente, mas não deu resultado, porque o Neco tinha aquele modo dele de trabalhar e de tratar as pessoas, e ele não era uma pessoa preocupada realmente com dinheiro. Na vida dele, ele teve 1, 2, 3, 4 profissões que marcaram, né? Foi primeiro o padeiro. Eu não peguei ele como padeiro, eu era muito pequeno, não lembro. Mas depois alfaiate. Alfaiate junto com um dos irmãos, que era do Japão, Antônio Almeida Filho, que ali a alfaiataria deles era do lado da outra empresa, hoje Trilogia. Me parece que é uma loja hoje ali, com 4 portas, então ali era a alfaiataria dele. Depois ele comprou um caminhão e fazia carreto dentro de cambuquira, de cimento, areia, ia buscar gasolina em tambor, em cruzeiro, um perigo fora do comum, mas ele tinha um espírito muito aventureiro. Tanto é que um dia ele encheu o caminhão de rapadura em cambuquira para ir vender no Nordeste, onde a rapadura é a alimentação praticamente principal de todo mundo. Então, conclusão, a rapadura melou e ele quase que não teve condições de voltar para a cambuquira com lucro ou com dinheiro que conseguiu. Foi apenas o dinheiro da gasolina para chegar até aqui, porque lucro ele não trouxe nenhum, e sim prejuízo, porque ele teve de pagar a rapadura depois. O espírito aventureiro dele também se nota de ter sido, junto com o Armando, um dos irmãos, um dos pioneiros, eram 4, os outros 2 realmente eu não lembro os nomes, que foram a Aparecida do Norte pela primeira vez, sozinhos, sem nenhum planejamento. Eles foram andando pelas essas estradas aí, procurando lugar para dormir nas noites, procurando lugar para almoçar, jantar nas fazendas, e chegaram a Aparecida do Norte. Foram os 4 primeiros. A história da Romaria foi assim. O Armando tinha uma promessa para não servir o exército. Então, aí começou a Romaria. Eles eram 4 pessoas só. Era o Armando, o Neco, o irmão dele, né? O Neco. O Peão também era irmão. Sebastiãozinho, o único estranho que tinha na Romaria, era Sebastiãozinho, dirigiam aqui na Tietê, chamava jardineiro, o ônibus da Tietê, Coração, todo dia de diário, fazia uma carreira de cambuquira, Coração, jardineiro. Sebastiãozinho era chofer. Foram os romeiros que iniciaram a primeira campanha da Cidade do Norte. Numa delas eu fui. E eles, cara, tudo. Eu comecei a iniciar na frente, né? Chegava, ô Armando, vamos parar aqui, vamos fazer um esquentão aqui.
nós levávamos a comidazinha no começo, né? Depois ia comer no caminho. Então, nós fazíamos nossa comidinha, né? Nós cavávamos um buraco, tínhamos só um pouquinho, eu tinha bar e comprava presunto, Swift, uma lata de 5 quilos, uma lata assim. Levava umas 4 latas, uma para feijão, uma para arroz, uma coisa. E botava no bordado, numa sacola, cada um levava um pouco. Levava uma até na planta. Nós saíamos da planta, nós dormíamos no Noronha. Saía de dormir no Noronha, nós já dormíamos em Maria da Fé. Saía de Maria da Fé, nós dormíamos em Barra Grande. Saía de Barra Grande, nós dormíamos em Capelinha dos Pilões. Já é município de Aparecida, Guará. Aí já dá para chegar, Aparecida. Neco, Pião, Armando, o Dimas. Dimas também era da família. Era tudo da família Armando. Só o estranho da família Armando era eu, Sebastiãozinho, e um tal de... chamava, morava na Rua da Fogueira, chamava Santa Exploração, era muito chamado, nós éramos os 4, os 5, A última profissão foi motorista de ônibus. Ele comprou uma empresa de ônibus, fazia Cambuquira a Caxambu. Tem uma passagem interessante e ele levava a água mineral daqui de Cambuquira, um garrafão, antigamente usava-se garrafão de vinho para carregar água, e quando chegava lá no restaurante de Caxambu, a história chamava-se Rancho das Acácias. Eu não conheço muito bem Caxambu, fui algumas vezes com ele, porque eu trabalhava nas férias como cobrador, e ele levava o garrafão. Então, quando chegava na hora do almoço, ele punha o garrafão em cima da mesa e tinha, e que falava sempre que aquela água era água de Cambuquira, porque ele não queria sair ali desmunhecando, tá? Porque ele não conseguia trazer o ônibus, que é um trabalho pesado, até Cambuquira. Então, que a água de Caxambu, quem bebesse, saía desmunhecando pela rua fora. Esse também é o lado brincalhão dele. O seu Neco foi um homem maravilhoso, homem honesto, bom pai, bom marido. E lutou muito com aqueles ônibus dele, muito trabalhador. Era uma luta a vida dele. Principalmente porque a estrada era de terra e o seu Neco tinha muita dificuldade quando chovia, principalmente. Era aquela lama, o ônibus às vezes enguiçava, ele ficava, coitado, a noite todinha, batendo, consertando aquele ônibus. Então minha mãe sempre dizia, coitado do compadre Neco, está trabalhando a noite inteira. Os ônibus do seu Neco era assim, tipo correio de Cambuquira, Conceição, Contendas, Caxambu. Ele era amigo de todo mundo na estrada, todo mundo gostava muito dele. Quem tinha dinheiro viajava, quem não tinha viajava a si mesmo. Ele carregava saco de batata, saco de mandioca, fubá, e levava para um, levava para outro, fazia favor para um, fazia favor para outro. Então foi assim uma pessoa maravilhosa, que deixou muita saudade e deixou assim um vazio muito grande nesse trecho de Cambuquira até Caxambu, que muita gente sentiu muita falta dele, muita mesmo. Uma outra passagem muito interessante foi quando ele foi embora para Brasília gerenciar no sítio que o genro tinha comprado lá. E eu sei, porque a esposa dele, a Aparecida, de quem eu era muito amiga, né? Ela era minha tia torta, né? Ela me contou uma vez que eles trabalharam de sol a sol, plantando as coisas, trabalharam na colheita, abanaram o feijão, bateram o feijão, abanaram o feijão, plantaram arroz, colheram arroz, abanaram o arroz. Quer dizer, ele era um homem disposto a tudo.
No final da vida dele, ele vendeu os ônibus, estava bastante endividado, porque ele praticamente, o pessoal conhecido, ele não cobrava passagem, trocava a troco de alimentos. O cara tinha uma galinha, viajava durante o mês, mandava a galinha para cá. O cara comprava feijão, mandava um pouco de feijão, arroz e assim ia. Quem pagava mesmo passagem era turista, que ia daqui a Caxambu, passar as férias aqui, ia a Caxambu, e quem ia para Caxambu, vinha para o Morumbi para voltar. Então este era o dinheiro que entrava. Então ele praticamente faliu. Aí vendeu o que tinha de vender, vendeu os ônibus para poder pagar o que tinha de pagar e foi trabalhar com um genro dele em Brasília. Eu me lembro de uma passagem interessante, eu tinha 15 anos. Eu era presidente de grêmio de uma escola industrial de Taguatinga, em Brasília, e época brava da ditadura militar, um pouco antes do AI-5, nós vivíamos em confronto com a polícia. E uma noite eu cheguei em casa, todo molhado, todo arranhado, nós tínhamos entrado em confronto com a polícia, e houve jato de água, né? Os bombeiros jogavam água para que espalhasse a multidão. Um deles pegou no meu peito, eu caí no asfalto, me arranhei todo. E eu cheguei em casa e levei uma bronca homérica do meu pai. Nossa, como ele falou, que eu não devia estar metido em política, que eu não devia ser isso, não devia ser aquilo, que eu devia me contentar só em estudar, etc, etc, como todo pai fala. Bom, passou, tomei um banho, fui deitar, não quis conversar com ele e tal. Cerca de umas 3 horas da manhã, me deu uma sede danada. Eu levantei para tomar água e ia do meu quarto para chegar à cozinha, passava na porta do quarto dos meus pais. E eu ouvi ele falando com a minha mãe. Me emociona isso. Ele falando para ela, esse menino é danado, né? Eu queria ter a coragem dele, eu estaria na rua também. Mas eu tenho que dar essa bronca, eu sou o pai dele. Mas eu gostaria de estar lá com ele para tentar derrubar esse governo desgraçado. Foi mais ou menos essa a expressão que ele usou, esse governo desgraçado que tirou o João Goulart do poder. Isso me deu um alívio muito grande, eu vi que não estava fazendo as coisas erradas. Então, não só como muito trabalhador, foi muito correto, muito direito, era muito querido da cidade toda, e um bom pai de família, um bom marido. Foi assim, uma pessoa que deixou um vazio muito grande. Aí ele foi para Brasília, não me lembro o ano, e quando ele voltava, ali na rua da minha casa, era uma festa. Seu Neco, oi seu Neco, como vai o senhor, seu Neco? Engraçado, essas coisas ficaram na minha lembrança. Vão ficar sempre.